O sol ainda dorme quando Elliot Sarpar acorda. A casa respira silêncio. Só o som do relógio na parede e o gotejar lento da torneira preenchem o ar frio da cozinha. Ele liga a cafeteira. Observa o vapor subir como se o tempo, por um instante, pudesse voltar atrás. 4 anos. 4 anos desde que o câncer levou June. A mulher que era a sua bússola. O silêncio que ficou não é vazio, é peso. Peso de memórias, de risos que já não cabem nos dias. Há manhãs em que Elliot ainda põe 2 chávenas sobre a mesa. Uma para si, outra para ela. E quando o sol começa a tingir de laranja as montanhas de Fort Collins, ele jura ouvir o murmúrio de June. O seu canto leve, como um fio de vento que toca as janelas. Promete-me que cuidas dela, Elliot. Essas foram as últimas palavras de June antes do hospital se transformar em despedida. E ele prometeu, não com palavras, mas com o coração inteiro. Lydia, a filha única, era o reflexo da mãe, doce, generosa e frágil. Casou-se cedo demais. 18 anos de um casamento que a foi apagando aos poucos, um homem que sabia usar palavras como facas, disfarçadas de cuidado. Elliot viu-a desaparecer detrás de sorrisos educados. Até ao dia em que o telefone tocou e a voz dela, quebrada, disse: Pai, eu saí, não sei para onde ir. Nesse instante, Elliot sentiu-se jovem outra vez, não de corpo, mas de urgência. A dor da filha reacendeu nele algo que o tempo não tinha conseguido roubar, a necessidade de reparar o que está partido. Durante dias, procurou um lugar. Um refúgio. Até encontrar uma casa branca junto ao Lago Silver, pequena, simples, com uma varanda virada para a água. A pintura descascava, o chão rangia, mas havia ali algo que o fez parar. A luz do entardecer entrava pelas janelas como uma promessa. Elliot arregaçou as mangas. Passou semanas a pintar paredes, trocar tábuas, consertar a cerca. Cada martelada era uma oração muda, que ela volta a acreditar na vida. Plantou lírios brancos junto aos degraus. As flores que June amava, como se pudesse costurar o passado e o futuro com pétalas. Às vezes, ao entardecer, ele falava sozinho. June, acho que vais gostar disto. O cheiro da tinta nova, e aquele lago tranquilo, é o tipo de paz que ela precisa. Quando terminou, o corpo doía, mas o coração estava leve. Chamou Lydia e colocou-lhe a chave na mão. Está em teu nome, filha, sem dívidas, sem condições. É só paz. Ela chorou. Mas não foi um choro de fraqueza, foi o primeiro choro de alívio em muitos anos. Abraçou o pai, sussurrando: já não me lembro da última vez que me senti segura. Elliot sorriu, sem saber que aquele instante seria o último de verdadeira tranquilidade por muito tempo. Porque por trás da serenidade do lago, o destino já movia as peças, discretas, silenciosas, como o vento que muda de direção sem aviso. Nos dias que seguiram, Lydia enviava fotos, bolos a arrefecer à janela, livros abertos sobre a mesa. O reflexo dourado do sol nas águas. O pai via e acreditava que o ciclo de dor estava finalmente quebrado. Mas a vida, como ele aprenderia, tem uma forma cruel de testar as promessas. À noite, sentado na varanda, Elliot observava as luzes distantes da cidade refletidas no lago. Lembrava-se de June e murmurava: ela está bem, meu amor, acho que, desta vez, fiz tudo certo. Mal sabia ele que, ao longe, outro nome começava a entrar na vida da filha, Daniel Ruiz. E com ele, uma nova tempestade. O lago parecia o mesmo. Mas havia um novo brilho nos olhos de Lydia. Um homem novo, um riso novo, e um pressentimento antigo no coração do pai. A Casa Branca deixou de ser só paredes e tinta nova. Ganhou voz. Era o som leve das cortinas a bater. O estalar do forno. O tilintar da chávena quando Lydia pousava o café na bancada e respirava, pela primeira vez em muitos anos, sem pedir licença ao ar. Nos primeiros dias, ela reaprendeu rotinas simples. Abria as janelas cedo, deixava o lago entrar em luz. Escrevia listas pequenas, comprar farinha, mudar os lençóis, regar os lírios. Ao fim da tarde, assava o seu primeiro tarte de maçã. O cheiro de canela espalhava-se pela sala e subia pela escada como um gesto de perdão. Lydia tirava uma foto, enviava ao pai com um coração tímido. Elliot respondia com um orgulho de pai, que cabia em 2 linhas. Mas aquecia a casa toda. A paz não apagou a dor, apenas lhe deu um lugar onde pousar. Às vezes, Lydia sentava-se no degrau da varanda, dedos a brincar com a chave que trazia ao pescoço. O corpo lembrava-se do passado, do olhar avaliador, das críticas que chegavam como chuva fina. Todos os dias, ela repetia por dentro, devagar, como um mantra: aqui, ninguém manda nas minhas fronteiras. Foi numa manhã de sábado que o encontrou. Daniel Ruiz, camisa enrolada até aos cotovelos. Um sorriso que não empurrava.
Apenas convidava. Levava caixas de livros para a escola primária do bairro e parou para pedir direções. A conversa foi breve, quase trivial. Bom dia. É ali em frente. Obrigado. Mas ficou no ar o mesmo cheiro de maçã morna que, sem saber, o prendeu ali mais um minuto. No dia seguinte, Daniel regressou com um bolo de chocolate das crianças da escola. Disseram que vizinhos novos merecem boas-vindas. Lídia riu. Não era um riso alto. Era um riso limpo. Foram cafés partilhados na varanda. Ferramentas trocadas para apertar uma dobradiça. Histórias pequenas sobre a vida. Daniel falava das aulas, de crianças que escreviam sonhos com lápis demasiado curtos. Lídia falava do forno que ainda teimava em umedecer o fundo das tartes. Ele ria. Oferecia-se para lixar a madeira da mesa. Não havia exigência, só presença. Elliot observava à distância. Ao telefone, a voz da filha tinha um brilho que ele não ouvia desde os 20 e poucos anos. O coração do pai, treinado em reconhecer riscos, também sentia um aviso discreto, não sobre Daniel, mas sobre aquilo que o amor, às vezes, traz colado, famílias inteiras. Expectativas antigas, as tais fronteiras que a vida põe à prova quando mal tivemos tempo de as desenhar. O namoro foi simples, quase doméstico. Caminhadas curtas pelo passadiço do lago. Mãos que se encontravam sem ensaio. O silêncio confortável de quem já sofreu e não precisa de demonstrações. Quando Daniela pediu em casamento, Lídia respirou fundo. Disse, sim, com uma voz que lhe tremia nos joelhos. Mas não no peito. Elliot, ao ouvir, fechou os olhos, queria acreditar que, desta vez, o amor era casa, não labirinto. O casamento foi pequeno, à beira de água. Flores brancas, uma toalha de linho, música a sair de uma coluna emprestada. A família de Daniel chegou do Novo México, gente calorosa. Gargalhadas fáceis, abraços demorados. No centro, Maria, a mãe, olhos vivos. Energia de quem não pede permissão para existir. Abraçou Lídia com força. Chamou-lhe, minha menina, antes de a conhecer de verdade. A família do Daniel é barulhenta. Mas é amor, disse, sorrindo largo. Lídia devolveu o sorriso, sem saber ainda ler o subtexto das marés. Na primeira fotografia de casados, Elliot reparou num detalhe que outros não viram. Maria avançou meio passo. Como quem aprende a ocupar o espaço por reflexo. Não era invasão, era hábito. Nessa noite, durante o brinde, a matriarca ergueu o copo, a uma vida sem paredes entre nós. Os convidados aplaudiram. Lídia também, mas ficou a pairar uma frase na cabeça dela. Como poeira na luz, sem paredes. Por dentro, prometeu a si própria, as minhas paredes são portas, abrem-se a quem respeita. No regresso a casa, já como marido e mulher, Daniel ajudou a montar uma prateleira nova na sala. Para os teus livros, disse ele. Para os teus também, corrigiu ela. Beijaram-se ao lado de uma caixa de parafusos. Rindo quando um caiu ao chão e rolou até ao tapete. Era um amor feito de pequenos gestos, o tipo de amor que não precisa de plateia. Ainda assim, os fantasmas do passado sabiam onde se esconder. Na primeira vez que Daniel sugeriu que a mãe viesse, passar uns dias, para descansar da viagem. Lídia respirou e disse que sim. Uns dias é uma expressão inocente, cabe em qualquer casa. Elliot, ao telefone, perguntou, estás certa disso? Claro, pai, é só um fim de semana. Ele não insistiu. A alegria dela era maior que o pressentimento dele. Na semana seguinte, Maria ligou por videochamada. O enquadramento mostrava uma sala simples. Miúdos a correr ao fundo. Sabes, querida, família é isso, um grande coro. Uma casa com muito riso. O Daniel sempre foi o meu braço direito. Lídia sorriu, sentindo-se incluída num enredo que ainda não conhecia. Quando quiserem visitar, a casa está aberta, disse, com a melhor das intenções. Do outro lado, Maria repetiu, quase imperceptível, aberta. Os primeiros dias de casados foram de descobertas boas, o primeiro jantar feito a 4 mãos. Uma receita nova que falhou e os fez rir. Uma trovoada vista da varanda com cobertores e chá. Lídia sentia-se crescer, não por causa de Daniel, mas ao lado dele. O amor saudável era isso, espaço seguro para voltar a ser quem se é. Mas o amor verdadeiro também exige uma coragem que ela ainda estava a aprender, dizer, não. Numa tarde, enquanto pregava novos ganchos para as cortinas, Lídia encontrou a marca de um prego antigo onde, um dia, estivera a fotografia de June. Passou o dedo sobre o vazio da parede e pensou no que significa pertencer, não é ocupar, é cuidar. Guardou a moldura de June na prateleira mais alta, à espera do lugar certo. Talvez estivesse à espera do momento em que a casa deixasse de sussurrar e começasse a falar alto. Elliot visitou-os nesse fim de semana. Reparou como Daniel escutava a filha, sem a apressar, sem corrigir. Viu também como Lídia, quando tinha de decidir, ainda procurava as palavras com medo de errar. Leva o tempo que precisares, disse o genro, num gesto que o tranquilizou. O pai foi embora com o coração quase pacificado. Quase. À noite, o vento levantou ondulações no lago.
Lá dentro, Lydia adormeceu encostada ao ombro de Daniel. A televisão baixa, a luz amarela a balançar nos retratos. Se alguém tivesse prestado atenção, teria ouvido o som mais ténue, um eco de passos no alpendre da história, o futuro a anunciar-se. Delicado e inevitável. Semanas depois, Daniel trouxe a notícia: a minha mãe está a pensar vir mais cedo. São só uns dias. Ela anda cansada. Lydia engoliu em seco. Quis dizer, vamos combinar horários. Vamos acertar refeições. Vamos pôr limites. Disse apenas, está bem. A palavra saiu-lhe demasiado fácil, como a chave de uma porta que se abre sem resistência. A casa continuava bela na fotografia, mas, por dentro, começava a ficar cheia. Primeiro risos, depois caixas, depois hábitos. É numa noite de sábado, às 9h30 da noite, quando o telefone tocou e o pai ouviu risos que não reconheceu. Percebeu, a casa estava a falar, e pedia ajuda. A chamada chegou às 9h30 da noite. Está tudo bem, pai, só, ocupada. A voz de Lydia vinha curta. A respiração medida, como quem esconde um soluço. Por trás, risos que Elliot não reconhecia, um riso largo. Invasivo, como música alta num quarto que pede silêncio. Quando a chamada caiu, o frio entrou-lhe pela nuca. O pai ficou sentado na escuridão, a ouvir apenas o motor do frigorífico. E percebeu, a casa estava a falar, e pedia ajuda. De madrugada, Elliot pôs-se a caminho. A estrada alongava-se, úmida, ladeada de pinheiros. A luz cinzenta antes do sol fazia as coisas parecerem inofensivas. Talvez eu esteja a exagerar. Pensou, talvez sejam só visitas. Mas, ao virar a curva do Lago Silver, viu o pátio cheio de carros. Na varanda, um amontoado de sapatos, mochilas, um trotinete infantil atravessado como barreira. O som de uma televisão. Mais vozes. O cheiro pesado de fritura. Abriu a porta, e a paz deslocou-se 1 centímetro para fora de lugar. Maria, mãe de Daniel, dobrava roupa na mesa da sala com a familiaridade de quem dita o ritmo da casa. Victor, o filho mais velho, dominava o comando da televisão. Teresa, a esposa, apartava duas crianças que corriam em círculos. Daniel, no canto, falava baixo ao telefone. Lydia apareceu da cozinha, o cabelo preso à pressa. O rosto pálido. Pai, não sabias que vinhas? Vim com saudades, respondeu ele, guardando os outros motivos no bolso. Elliot percorreu a sala com os olhos e o coração. Onde antes esteve a fotografia de June, restava a marca clara na parede, um retângulo de silêncio. No sofá onde Lydia lia. Amontoados de roupa, no aparador. Contas abertas como feridas. O vaso de lírios à porta murchava sem água. Pequenas coisas. Grandes avisos. Ao jantar, Maria comandava como quem respira. Falta sal. Esse molho não, querida. O outro. Meninos, mais sumo. Depressa. Lydia circulava com o prato nas mãos, tropeçando quase no riso dos outros, a recolher gotas de vinho que manchavam a toalha. Daniel sorria curto, o olhar preso ao prato. Como está a escola? Arriscou Elliot, tentando abrir uma janela. O Daniel é um excelente professor, respondeu Maria por ele. Sempre foi o pilar da família. As palavras pousaram sobre Lydia como poeira. A filha levantou os olhos um instante, dentro. O brilho da mulher que reaprendia a viver, por fora. A sombra de quem, por amor, volta a desaparecer. Depois do jantar, Elliot chamou Daniel ao alpendre. O lago estava escuro, uma ruga de vento a cortar a superfície. Preciso de perceber o que se passa cá dentro, disse o pai, baixo. É só até a minha mãe assentar, poucos dias. Respondeu Daniel, com o tom de quem repete uma promessa que já não acredita. Poucos dias têm nome, têm data. Daniel endureceu a mandíbula. Não quero magoá-los. Perdemos muito. E o que é que a tua esposa está a perder agora? Silêncio. O som de talheres lá dentro. O riso de Teresa. Passos de criança. Eu, não sei como dizer não à minha mãe. Elliot inspirou devagar. Um marido protege a família com aquilo que é certo. Não com o silêncio. Daniel baixou a cabeça. Não era maldade, era medo. Mas o medo, naquela casa, já mudava móveis de lugar. Quando o relógio passou da meia-noite, a sala estava em penumbra. Lydia estendeu um lençol no sofá. As crianças ocupavam o quarto pequeno, Maria e os outros. O de casal. O som da televisão ainda vazava da cozinha. Elliot ficou de pé, sem saber onde pousar as mãos. Dormes aqui? É só até eles encontrarem um lugar. Quem paga as contas? Eu. Daniel sabe. Diz que é temporário. A palavra temporário soou como corrente no tornozelo. Lydia deitou-se de lado, a olhar para a moldura vazia da parede. O corpo lembrava-se de instruções antigas, não incomodar. Ser útil, não levantar a voz. Mas havia outra memória a nascer, a da casa que era sua. Do nome no documento, das chaves que tilintavam no peito. Os olhos encheram-se de água.
Pai, não quero pôr o Daniel contra a família. Tenho medo de que ele me escolha em voz alta e a mãe deles nunca mais volte. Elliot sentou-se no chão, junto ao sofá, como nos dias de febre de quando ela era menina. Filha, amor sem respeito vira cativeiro. Bondade sem limites, vira prisão. Lydia fechou os olhos. E se eu for a pessoa que fecha a porta? Então, pela primeira vez, será para nos salvar. Ele percorreu com a mão os papéis sobre a mesa, luz, água, mercado, tudo em nome de Lydia. Viu anotações pequenas nos cantos, aumento este mês. Pagar até dia 5. Viu também a letra de Maria num recado, comprar óleo, arroz, fraldas. A casa tinha virado lista de mantimentos para todos, menos para a dona. Na varanda, a noite cheirava a terra fria e pinho. Elliot olhou para o lago e falou com June. Como sempre que tinha de tomar decisões difíceis. Se estivesses aqui, dirias para eu confiar na coragem dela. Hoje, eu empresto a minha. Por dentro, algo assentou. Não raiva, clareza. A fúria era uma corrente por baixo da água. Controlada, dirigida. De manhã, a luz escorria pelas ripas da varanda como se a casa, apesar de tudo, quisesse recomeçar outra vez. Maria ocupava a mesa da cozinha com pão, frascos abertos, uma pilha de contas como decoração. Victor mudava o canal, Teresa penteava uma criança, o outro pequeno dançava diante do micro-ondas. Elliot disse, bom dia, e sentou-se. Precisamos de falar. Maria sorriu, olhos afiados. Sobre quê? Está tudo bem, somos família. A palavra família pousou sobre a mesa como uma lei não escrita. Lydia permaneceu de pé junto à banca. Um pano nas mãos, tensa como arame. Daniel entrou por último, cabelo desalinhado, um pedido de desculpa colado aos lábios mas sem dono. Sobre a casa, respondeu Elliot. Sobre propriedade, responsabilidade, limites. Maria riu curto. Limites. Entre os nossos. Não me faças rir. Elliot, aqui ninguém está a tirar nada a ninguém. O pai pousou o telemóvel sobre a mesa. O gesto foi simples. O som seco. Lydia engoliu em seco. Daniel ergueu o olhar. O que estás a fazer? Perguntou Maria. Um traço de nervo a atravessar-lhe a voz. Vou pedir que alguém recorde. Diante de todos. Quem é a dona deste lugar? Disse Elliot. O ar mudou de densidade. O motor do frigorífico ficou alto demais, as crianças deixaram cair um brinquedo, lá fora. Uma ave riscou a água do lago com um grito. Lydia apertou o pano entre os dedos até branquear os nós. Entre medo e alívio, uma ponta de liberdade começou a abrir fenda. Elliot respirou fundo. As promessas feitas a June. A filha no sofá, a fotografia invisível na parede, tudo convergia para aquele gesto. Hoje, a casa vai falar pela dona. Disse, sereno. Com nomes. E com leis. Quando Elliot pressionou o botão de chamada e pôs o telefone em alta voz. Não foi para humilhar ninguém, foi para devolver à casa aquilo que ela sempre teve, um nome. Uma voz e uma fronteira. O telemóvel pousado no tampo de madeira parecia um pequeno objeto sem importância. Mas, naquela manhã, era um limite com forma e som. A cozinha estava ocupada por tudo o que não era dela, torradas meio comidas. Frascos abertos. Contas como confetes tristes. Maria sentava-se de frente para Elliot. Os dedos a tamborilar no verniz da mesa como um metrónomo de nervos. Victor mudava de canal. Teresa penteava a filha. Daniel entrou por último. Cabelo desalinhado. Olhos de quem não dormiu, e não por falta de cama. Precisamos de falar, disse Elliot, a voz baixa, inteira. Sobre quê? Maria sorriu sem dentes. Os olhos duros. Está tudo bem, somos família. A palavra família pousou como se fosse chave mestra. Sobre propriedade, responsabilidade e limites. Elliot carregou no botão. Bom dia, Ruth. Do outro lado, a voz clara de Ruth Miller. A advogada, encheu a sala pelo alta-voz. Sr. Sarper, em que posso ajudar? Preciso que confirme, diante de todos, a titularidade da Casa do Lago Silver. Um barulho de papel do outro lado. O clique de um rato. O som clínico da lei a organizar o caos. Confirmo. A propriedade está exclusivamente em nome de Lydia Sarper. Não consta qualquer cotitularidade anterior ao casamento. Não integra património comum. É um bem próprio. A palavra exclusivamente pegou-se às paredes como tinta fresca. E se pessoas permanecerem contra a vontade da proprietária? Perguntou Elliot. Sem levantar o tom. Em termos práticos, após notificação clara, a permanência pode caracterizar intrusão, invasão de propriedade. Recomendo uma saída voluntária para evitar medidas formais. Silêncio. O motor do frigorífico soou demasiado alto. Uma colher caiu no chão. Lydia, de pé junto ao lava-loiça, apertou um pano até os nós dos dedos ficarem brancos. Maria levantou-se derrompante, a cadeira arranhando o azulejo. É para isto, para nos humilhar, para meter leis à mesa do pequeno almoço? Elliot não piscou. É para pôr a verdade à mesa. E devolver a esta casa a voz de quem a tem.
Família não precisa de regras. Atirou ela, a palavra, família, como martelo. Foi então que algo nela partiu, não a fúria, mas a máscara. Maria respirou fundo, os ombros caíram 1 centímetro. Perdemos a casa há meses. Disse, a voz rouca. O Victor ficou sem trabalho. As rendas comeram-nos vivos. Eu disse a todos que estávamos de visita. Preferi parecer mandona do que parecer mendiga. Teresa baixou os olhos. Victor mordeu o lábio. Daniel ficou imóvel, como quem finalmente vê a fotografia inteira. A compaixão tocou Elliot, mas não trocou de lugar com a firmeza. Compreendo a perda, disse, mas sobreviver não pode custar a paz de quem vos acolheu. Virou-se para Daniel, um marido protege a casa com o que é certo. Não com o silêncio. Daniel abriu a boca e fechou-a outra vez. O rosto cheio de vergonha que não tinha para onde ir. Eu tentei, mas sempre que falo. A minha mãe chora. Maria ergueu o queixo. És meu filho. E ele é meu marido. Disse Lídia enfim, a voz pequena mas firme. Como um fósforo que decide ser fogo. Virou-se para a sogra. Mãe. Podem ficar com o Victor enquanto procuram um lugar. Mas não aqui. Esta casa é minha. E hoje volta a ser nossa. Minha e do Daniel. Maria encheu o peito para lutar. Mas o ar saiu-lhe em rendição. Olhou em redor, roupas. Brinquedos. Contas. A marca limpa na parede onde um dia esteve a fotografia de June. Talvez eu tenha esquecido o que é cuidar de uma casa que não é minha. Murmurou. Ruth. Ainda no alta voz. Quebrou o silêncio com precisão. Posso preparar um e-mail formal a registar a decisão de saída voluntária. É do interesse de todos. Elliot agradeceu. Obrigado, Ruth. Não precisamos de mais nada. Desligou. Foi como se a casa inspirasse. Pela primeira vez em semanas. Mas a seguir veio a dor, num de ataque, de descompressão. As crianças perguntaram se iam embora. Teresa tirou-lhes o cabelo da testa. Explicou com palavras simples. Victor começou a enfiar roupas em sacos. Maria dobrou 2 camisas com cuidado ritual. Como quem devolve respeito às coisas. Daniel olhou para Lídia, à procura de um rumo. Eu levo-vos à cidade. Disse ele à mãe. Afinal, ajudamos a procurar um sítio. Maria assentiu sem o encarar. Fazes o que deves como filho. Respondeu. E a frase, embora correta, vinha sem ternura. Daniel engoliu seco. Depois voltou-se para Lídia. Volto no fim da tarde. E voltamos a pôr a foto da tua mãe no lugar certo. Lídia respirou como quem chega à superfície após um mergulho longo. Obrigada, disse ela ao marido. Não havia triunfo, havia alívio e um começo de confiança a cicatrizar. No alpendre, Elliot e Lídia ficaram lado a lado enquanto as malas saíam. A casa se esvaziava do ruído que não era dela. Os lírios murchos junto aos degraus pediram água, o pai abasteceu o regador e inclinou-o. Como quem batiza um novo capítulo. Tenho medo de ser cruel, confessou Lídia, a voz a tremer tarde demais. Cruel é exigir cuidado sem respeito. Respondeu Elliot. Tu escolheste respeitar-te. É assim que o amor volta a morar. Maria aproximou-se, o rosto cansado, o olhar que já não combatia. A vida empurra-nos para o feio, disse, quase num sussurro. Quando nos falta teto, roubamos o teto alheio sem notar. Sinto muito. Elliot segurou a sinceridade sem a romantizar. A honestidade chegou. Agora precisam de caminho. Maria assentiu. Abraçou Lídia breve. O suficiente para deixar uma frase ao ouvido. Que sejas feliz na tua casa. Depois, afastou-se. O portão rangeu. O carro arrancou na gravilha. Afastando-se até virar na estrada junto ao lago. O som diminuiu até não ser nada. Ficou apenas o vento a passar no pinheiro e o bater discreto de uma porta que finalmente fechava, por dentro. Lá dentro, o silêncio não era vazio, era espaço. A toalha manchada foi para a máquina. As contas foram empilhadas, agora com planos. Daniel voltou ao fim da tarde, carregando 3 molduras entre as mãos. A primeira era a de June. Vamos escolher um lugar onde ela veja a luz, disse ele, e havia naquela frase um pedido de perdão e uma promessa de presença. Elliot encostou-se ao balcão. Exausto e inteiro, a raiva já não lhe servia, o que ficava era a certeza, a mesma que o guiara quando plantou lírios, amor com limite é cuidado. O crepúsculo tingiu de âmbar a sala. Do lado de fora, o lago devolveu a cor como um espelho paciente. Lídia pousou a mão na madeira da mesa, a primeira coisa que comprara para si depois do divórcio, e sorriu curto. Não para festejar, para reconhecer o terreno. O pai pensou em June. Promessa cumprida? Quase. Porque promessas de amor não acabam no sim, começam nos não necessários. Quando a porta fechou e o ruído se foi, veio outro tipo de dor, a que fica depois da tempestade. Quando contamos os danos e aprendemos a viver de novo. A casa estava vazia do excesso, mas ainda precisava de recuperar a voz. É às vezes. O que cura não é o que entra, é o que finalmente sai. Durante dias, a casa respirou em ritmo de convalescença. As vozes tinham ido embora.
Mas o eco ficou, o som fantasma das risadas que não pertenciam. O ranger das portas que tinham aprendido a abrir sem pedir licença. Lídia passava o pano nas superfícies. Não para limpar, mas para apagar o que restava do invasor. Cada gesto era uma forma de dizer, agora. É meu de novo. No início, o silêncio pesava. Era o mesmo silêncio que Elliot conhecia desde a morte de June, só que, desta vez, doía na filha. Ela acordava cedo, sentava-se à mesa da cozinha e olhava para os lugares vazios. Daniel saía para a escola em silêncio também. Nenhum dos dois sabia ao certo como reconstruir o nós, depois da guerra dentro de casa. Elliot visitava-os ao fim de semana. Não falava muito, só regava os lírios e esperava que Lídia dissesse o que tinha para dizer. Até que, numa tarde de vento leve, ela quebrou o mutismo. Pai, nunca pensei que me custasse tanto ter razão. Ele olhou para ela, e o olhar dele era o mesmo de quando a ensinou a andar de bicicleta, paciente. Sem empurrar. Quando dizemos, basta, não estamos a perder alguém. Estamos a não nos perder. Isso dói, mas é cura. Lídia respirou fundo. Pela janela, o lago devolvia um brilho dourado. Às vezes penso na Maria, murmurou. E o que pensas? Que não quero odiá-la. Porque, se o fizer, ela continua a morar aqui dentro. Elliot sorriu, um sorriso cansado, orgulhoso. Então já sabes o que é liberdade. Nos dias seguintes, a casa começou a acordar. Daniel voltou a rir, primeiro tímido. Depois de verdade. Ajudou Lídia a pintar as paredes. A escolher novas cortinas. A pendurar de novo a fotografia de June sobre a lareira. Quando o quadro ficou nivelado, Lídia passou a mão sobre o vidro. Ela devia estar orgulhosa. Daniel respondeu, ela está. Porque tu aprendeste a dizer não. Houve um segundo de silêncio entre eles, não o silêncio pesado de antes. Mas um intervalo cheio de respeito. Depois riram, um riso leve, quase infantil, que soou como o primeiro passo de uma casa a reerguer-se. Uma semana depois, o carteiro trouxe um envelope pardo. Remetente, Maria Ruiz. Lídia segurou o papel por um tempo antes de o abrir. A caligrafia era irregular, as linhas curtas, cheias de arrependimento. Querida Lídia. Perdoa-me pela casa que transformei em abrigo sem pedir licença. O medo cegou-me. Perder um teto é uma vergonha que consome. Achei que, se parecesse forte, ninguém veria o desespero. Hoje entendo que o que me restava de força era orgulho, e que o teu, não, me ensinou mais sobre amor do que todas as palavras que usei para te dominar. Se algum dia o tempo permitir, gostava de te visitar, só para ver os lírios florescer. Lídia leu em voz alta. As palavras tremiam entre os dedos. Daniel aproximou-se por trás. Tocou-lhe o ombro. Elliot, que estava de visita, limitou-se a dizer. Talvez o tempo já tenha começado a perdoar. Lídia assentiu, os olhos úmidos. Não quero apagar o que aconteceu. Pai, quero lembrar, para nunca mais esquecer quem sou. Naquela noite, jantaram na varanda. O ar cheirava a madeira úmida e a canela, o primeiro bolo que Lídia fez desde a tempestade. Daniel serviu as fatias. Elliot ergueu um brinde simples. A paz que se defende, todos os dias. As 3 taças tocaram-se. E o som fino ecoou pelo lago como promessa. O vento soprou e fez balançar a fotografia de John na parede. Lídia observou o movimento e sorriu, ela está a dizer que está tudo certo. Elliot respondeu, ela sempre foi o vento que limpa o ar depois da chuva. Por um instante, ninguém falou. A casa, que antes gritava com vozes estranhas, agora sussurrava com calma. Era o som da madeira a dilatar, da água a bater no cais, de um cão a ladrar ao longe. Aqueles pequenos ruídos que, quando tudo está em paz, lembram que se está vivo. Elliot ficou até o pôr do sol. Quando se levantou para partir, olhou uma última vez para o lago. As águas devolviam o céu em tons de cobre e azul. Sabes, filha, disse ele, a casa nunca foi sobre paredes. Foi sobre a coragem de dizer quem fica e quem parte. O amor é telhado, mas o respeito é fundação. Lídia encostou a cabeça no ombro dele. Prometeste à mãe que cuidarias de mim. E cumpriste. Ele sorriu, ela sabia que o cuidar, às vezes, era ensinar a lutar. O carro do pai afastou-se devagar pela estrada de terra. Do alpendre, Lídia viu o farol traseiro desaparecer e fechou os olhos. Dentro de si, o silêncio tinha peso, mas não dor, um silêncio cheio de sentido. Como uma oração. Na lareira, os lírios brancos que Elliot plantara voltaram a abrir. O vento do lago entrou pela janela e fez as pétalas estremecerem. Leves, quase a dançar. E naquele instante, a casa voltou a ser o que sempre deveria ter sido, um lar. Diz-nos, o que significa, lar, para ti? É o lugar onde nasceste ou o que escolheste proteger. Partilha esta história se acreditas que o respeito é a base de toda a família. E lembra-te, a paz não é um presente. É uma escolha que se faz todos os dias. Entre o amor e o silêncio.